ET de Varginha, caso completa 20 anos com mistérios e incertezas. Sul de Minas. ET de Varginha, caso completa 20 anos com mistérios e incertezas. 3 meninas teriam visto um extraterrestre em janeiro de 1996. Cidade ficou mundialmente conhecida pelo caso, que nunca foi esclarecido. 20 de janeiro de 2016, 7 horas em ponto, atualizado em 20 de janeiro de 2016, 10 horas e 20 minutos. Por Samantha Silva e Regis Melo, do G1 Sul de Minas. Caixa d'água em forma de nave espacial no centro de Varginha, Minas Gerais. Foto: Regis Melo, G1. Varginha, 20 de janeiro de 1996. Seria um dia normal na pacata cidade de 100 mil habitantes do sul de Minas. Mas o relato de 3 meninas mudou tudo. Elas disseram que viram um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos, que não parecia deste mundo. Do dia para a noite, pesquisadores e inúmeras testemunhas começaram a falar sobre o ET de Varginha. Surgiram mais relatos sobre criaturas e objetos não identificados. Operações militares, movimentações estranhas na cidade e mortes misteriosas. O caso saiu em publicações ufológicas do mundo todo. Nesses 20 anos, muitas dúvidas ficaram no ar. Mas o certo é que a história faz parte do imaginário brasileiro e aterrorizou muita gente. Relembre os principais pontos dela. Veja também, nos 20 anos do ET de Varginha. Artistas mostram novas imagens. O céu estava limpo naquele início da madrugada de janeiro de 1996. Oralina de Freitas estava no sítio que era cuidado por ela e pelo marido, Eurico de Freitas, há pouco mais de 2 anos. Às margens da BR-491. As horas passavam devagar como sempre na zona rural de Varginha. Até que um barulho vindo de fora interrompeu a rotina. Ouça abaixo um podcast contando a história do ET de Varginha. 0 hora em ponto, 0 hora em ponto. Conteúdo não disponível. Infelizmente este vídeo não está mais disponível. Desculpe-nos pelo inconveniente. Era cerca de 1 hora. A correria desenfreada do gado no pasto do sítio chamou a atenção de Oralina. Ela diz que, em seguida, foi ver o que se passava do lado de fora e jamais poderia imaginar o que perturbava a calmaria dos animais. Eu saí na janela para olhar. O gado que estava correndo. Aí eu avistei o objeto passando. Lembra-se, fazendo questão de contar os detalhes. Era um objeto cinza e tinha fumaça. Grande. Luz não tinha não. Sem barulho. Ela chamou o marido e, então, os dois ficaram observando aquilo passar por cerca de 40 minutos. Na hora em que ela me chamou, eu estava na sala vendo televisão. O objeto que estava muito baixo ia baixando cada vez mais. Era comprido, do tamanho de um ônibus, com uns negócios mexendo. Cobria tudo de fumaça. Uma fumaça clara, diz seu Eurico. O casal afirma que o objeto foi direção à rodovia Fernão Dias e então sumiu de vista. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Seu Eurico e Dona Oralina mostram local onde viram a suposta nave passando. Foto: Samantha Silva, G1. As datas se misturam no início dessa história atípica. Em seus primeiros relatos, o casal não tinha certeza do dia em que viram a suposta nave, já que o depoimento deles veio à tona algumas semanas após o ocorrido.
Com o estouro do caso, o relato do casal se uniu à data de todos os principais acontecimentos do caso Varginha. Segundo os ufólogos que pesquisaram a história, os primeiros sinais de que havia algo estranho no céu de Varginha foram registrados por volta do dia 13 de janeiro. O relato de um piloto paulista em outubro daquele ano alterou o calendário da história. Local onde nave teria caído, segundo o relato do piloto paulista, coincide com a direção apontada pelo casal que teria visto o objeto voador. Foto: Samantha Silva, G1. Carlos de Souza descreveu que viu, na manhã do dia 13 de janeiro de 1996, um objeto com as mesmas características relatadas pelo casal. Tinha certeza da data porque seguia para o interior de Minas Gerais, onde participaria de uma demonstração de voo de ultraleves com amigos. Ainda na rodovia Fernão Dias, viu o objeto passando e aparentemente caindo em algum ponto entre Varginha e a cidade vizinha. Três Corações. O povo não acredita. Mas quem não vê, não acredita. Só acredita quem vê, né? Oralina de Freitas, aposentada, entrou em uma estrada vicinal para ver se encontrava e ajudava na queda do que parecia ser um dirigível. Chegando lá, se espantou ao ver que o exército e a polícia militar já cercavam os destroços daquele objeto indefinível. Pedaços cinzas do que parecia ser metal se espalhavam pelo terreno. Não viu vítimas. Algum tempo depois, ele foi rispidamente convidado por um dos soldados a se retirar do local. Não devia falar nada sobre o que tinha visto. A ordem foi descumprida. E o relato de Souza está no livro do advogado e ufólogo Ubirajara Rodrigues e na mais recente publicação sobre o caso Varginha, do ufólogo Marco Petit. Uma nave teria caído na zona rural de Varginha em 13 de janeiro de 1996. 7 dias depois, a história da cidade nunca mais seria contada da mesma forma. Na manhã de 20 de janeiro, o telefone disparou na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. Um animal estranho estaria rondando a mata que divide o bairro Jardim Andere e o Santana. E os moradores estavam assustados. O que se sabe sobre aquele dia foi relatado por um civil e um militar da reserva para os ufólogos do caso. Bombeiros foram vistos rondando a tal mata. Logo depois, um caminhão da Escola de Sargento das Armas ESSAC estacionou no local. A sede da escola militar fica na cidade vizinha, Três Corações. Soldados adentram o mato como se estivessem em missão especial, segundo as duas testemunhas, que ouviram o que seriam 2 tiros de um fuzil. Logo depois, os militares saíram da mata, 2 deles carregando sacos grandes. Segundo os relatos, em um dos sacos havia algo imóvel e o outro se mexia. Ambos foram colocados no caminhão da ESSA, que seguiu por um destino desconhecido. Automóveis das duas instituições teriam sido vistos no mesmo local por incontáveis testemunhas. Na tarde daquele sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso. Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, e as irmãs Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, e Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos, teriam visto a criatura, que ficou conhecida como ET de Varginha, enquanto atravessavam um terreno. O G1 procurou as 3 mulheres,
mas elas não quiseram falar sobre o caso. Em uma entrevista feita na sede da EPTV Sul de Minas em 2006, elas contaram detalhes da história. Era por volta de 15 horas quando as três voltavam para casa. Iam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Naquela época, surgia no local um novo loteamento e um campo se abria no bairro. Quando passavam próximo a um muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Olharam na mesma direção que ela e viram uma criatura agachada. Com o grito, ela virou a cabeça para as jovens e as encarou por alguns segundos. Em reportagem de 1996. Meninas mostram onde viram a criatura em Varginha. Foto. Arquivo EPTV. Era marrom. A cor. Era baixinho. Estava agachado. Mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito mole. Que dava a impressão que ia estourar. Com a pele lisa e os olhos vermelhos. Que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar. É assim e pronto. E é isso. Mas não tinha como ser humano. Nem ser um animal, descreveu Kátia na entrevista. Não tinha como ser humano. Nem ser um animal. Kátia Andrade Xavier. Em entrevista dada em 2006. As irmãs disseram que havia umas manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça. Estava com as mãos no meio das pernas. Braços bem finos. Os olhos eram duas bolas vermelhas. Um homem ou um animal não era. De jeito nenhum, afirmou Valquíria. Após encarar a criatura por alguns segundos. As três saíram correndo desesperadas. Ainda olharam mais uma vez para trás e a criatura continuou como estava. Elas seguiram para a casa das irmãs. A mãe delas estava em uma loja vizinha e correu para encontrar as meninas. Aí eu falei: mãe, eu vi o capeta. Relatou Liliane. Aí ela disse: se ele apareceu para vocês. Vai aparecer para mim também. Com Kátia. A mãe das meninas voltou ao local da aparição não mais que 25 minutos depois. Não encontraram mais nada. Apenas uma marca no chão. Um cheiro horrível que não souberam descrever e um cachorro farejando o local. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Com medo de ficar, elas foram embora dali o mais rápido que puderam. No final da tarde daquele 20 de janeiro, um forte temporal inesquecível para a maioria dos moradores atingiu a cidade. No meio dessa chuva, 2 policiais à paisana se encharcavam enquanto tentavam fechar o vidro do carro que estava com defeito. A dupla da inteligência da Polícia Militar estaria em missão no entorno do Jardim Andere. Eles deviam observar qualquer movimento estranho que se desenrolasse no local. Após a chuva, Marco Eli Xerezi passou em casa com o parceiro para trocar a roupa molhada. Avisou a família que iria retornar tarde para casa. A noite deveria ser longa. A família do policial não foi encontrada para falar sobre o assunto. O que se sabe desse episódio está nos livros dos 3 principais ufólogos do caso Varginha. Por volta das 20 horas, o carro dos policiais seguia pela rua Benevenuto Bras Vieira, a mesma onde as meninas teriam visto o ET,
quando o parceiro freou bruscamente. Algo estranho teria passado diante do veículo. Scherezi saiu para tentar capturar o que quer que fosse aquilo. Sem preparo. Teria pegado a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que se seguiram após 20 de janeiro, moradores e funcionários dizem ter visto uma grande movimentação de carros do Exército, dos bombeiros e viaturas nos 2 hospitais da cidade, o Regional e o Humanitas. A criatura teria sido transferida de um para o outro, onde também uma ala teria sido isolada por cerca de 2 dias. Até que o que estava ali foi removido do local. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso e, à época, apresentaram argumentos estranhos para a movimentação do exército e bombeiros no local, que foram desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas e um cortejo de oficiais, até o parto de uma mulher anã. Ufólogos acreditam que ao menos 2 criaturas foram capturadas naquele dia, mas cogitam a possibilidade de mais seres, já que a movimentação do exército teria sido percebida mesmo antes do dia 20. Como relatado por testemunhas que viam comboios da instituição entre Varginha e Três Corações, além da nave caindo na região de Varginha, os seres teriam sido levados para a Universidade Estadual de Campinas Unicamp, onde também teriam ficado isolados em um setor do campus. A universidade nunca confirmou a história. Marco Eli Scherezi, policial que morreu em Varginha, Minas Gerais. Foto, arquivo EPTV. Marco Scherezi morreu no dia 15 de fevereiro de 1996. Aos 23 anos de idade, segundo consta no livro de Rodrigues. Logo após a captura,